Olá, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de OSPF, agora um OSPF multi-área, onde 4 roteadores estão conectados a um switch. Todos os roteadores já estão configurados com o OSPF, ok? E todos estão na rede 192.168.100.0/24. O R1, que é o 100.1, R2, 100.2, R3, 100.3, R4, 100.4. Tá? Em nenhum dos roteadores foi configurado o router ID, ok? Justamente para a gente ver o processo de eleição. O processo de eleição acontece quando os roteadores estão conectados em uma multi-área, tá? Em uma rede multi-área, que nesse caso aqui, se você observar, tá? Todos eles fazem parte de uma mesma área, estão conectados a um único switch, tá? E aí, os 4, têm que eleger um DR, tá? E um PDR. O DR é aquele que vamos dizer que manda na rede. E o BDR é o backup dele. Se por acaso o DR sair de ação, entra em ação o BDR. Então, os 4 roteadores têm que eleger, certo? Um DR e um BDR. E como funciona essa eleição? Primeiramente, nós temos que entender como é formada a adjacência, ok? Entre os roteadores. Se eu tenho uma rede multiacesso com 4 roteadores, vem a pergunta: quantas adjacências eu vou ter nesse tipo de rede? Se você observar, existe uma conta muito fácil para você aprender como funciona essa eleição entre os roteadores, ok? Essa conta funciona da seguinte maneira. Vou bem devagar para vocês compreenderem como isso funciona, ok? Vamos lá. Olha só, a conta é o seguinte, tá? A conta funciona da seguinte forma. Se eu tenho 4 roteadores, deixa eu botar aqui embaixo. Se eu tenho 4 roteadores, tá? Quantas adjacências eu vou ter? A conta é N entre parênteses, N menos 1 dividido por 2, onde N é o número de roteadores que eu tenho. Então, exemplo, aqui seria 4, certo? 4 menos 1 dividido por 2. 4 menos 1 vai dar 3, certo? 3 vezes 4, 12, ok? 3 vezes 4, 12. 12 dividido, vou botar aqui do lado, 12 dividido por 2, 12 dividido por 2 é igual a 6 adjacências. Tá? 6 adjacências. Essa é a conta. N, número de roteadores, vezes N menos 1, dividido por 2. Resolve primeiro o que tem dentro. N, tenho 4 roteadores, menos 1, dá 3. Aí eu vou resolver daqui para cá. Então, 4 roteadores vezes 3, 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, eu posso falar que eu tenho 6 adjacências aqui, tá? E o que seriam essas 6 adjacências, tá? Vamos contar? Vamos lá, vamos contar. Deixa eu botar aqui para ficar bem visível para vocês. Pronto. Olha só. 1,
2, 3, 4, 5 e 6. Vendo? Então, a continha que eu ensinei de n vezes n menos 1 dividido por 2 vai dar a quantidade de adjacências que você vai ter na sua rede. Tranquilo? Nesse caso aqui, são 6. Ok? Então, todos os roteadores estão configurados, tá? Com router OSPF64. Não configurei o router ID, justamente para a gente ver como funciona essa eleição, tá? Vamos lá. Como é que vai funcionar? Vamos supor que existe um DR e um BDR já eleito. Como é que a gente identifica? Eu vou clicar no R1, no R1 não, no R2, e dentro do R2, eu vou vir aqui no modo de configuração privilegiado e vou dar o comando show IP OSPF neighbor. Opa, peraí que eu escrevi errado aqui. Show IP OSPF neighbor. Olha só. Repara aqui que os roteadores elegeram um DR. É o 100.4, ou seja, o 100.4 é o quarto roteador, R4. Então, na minha rede agora, o DR é o 4. Eles elegeram, tá? O SPF. E o BDR virou 3. Então, o router 3 é o BDR. Então, vamos ver como é que ficou? Se eu sei que o router 4 é o DR, então eu vou botar aqui, ó. Esse carinha aqui foi eleito o DR. E esse carinha aqui foi eleito o BDR, tá? Pelo meu roteador. Como é que vai funcionar? Os roteadores trocam informações entre si, tá? Isso é fato. Se você estudar o SPF a fundo, você vai saber que eles trocam informações. Com a eleição de um DR em uma rede multiacesso, o que vai acontecer? Esse carinha aqui vai enviar informações de LSA somente para ele. Então, todas as rotas de R3, quem vai conhecer? O R4 e o meu BDR. Quem é meu BDR que foi eleito? Não foi o R3? Opa, perdão. Peraí, deixa eu apagar aqui que eu acho que eu... Peraí, meu BDR é o R3. Vamos de novo, tá? Para vocês compreenderem. Eu fiz uma besteira. Vamos lá. Deixa eu descer, pronto. De novo. Esse carinha aqui que não é ninguém, tá? A gente vai aprender que ele é simplesmente um roteador. Quando ele for enviar informações dele, né, da rede dele, ele não precisa enviar para o R1, nem para R2, nem para R3. Ele só envia a informação dele para o R4. Por que o R4? Porque o R4 foi eleito o meu DR da rede. Ok? E ele também envia essa informação para o meu BDR, que é o meu backup. Ok? Da mesma forma acontece com o R1. Quando ele tem que enviar a informação da rede dele, tá? Da própria rede dele, ele só vai enviar a informação para o DR, que no caso é o R4, que foi eleito, e para o BDR, tá? Que é uma cópia. O R2 não vai ficar sabendo de maneira nenhuma da rede de R1 através dele, tá? E nem o R1 vai ficar sabendo da rede de R2 através dele, tá? As informações vão ser concentradas no DR e no BDR. E como é que R2 e R1 vai conhecer a rede? É a pergunta que vocês podem estar me fazendo. Vamos lá, vamos entender aqui. Quando o R2 precisa conhecer a rede de R4, de R3 e de R1, ele vai pedir essa informação para o R4. Certo? E o R4 vai passar a informação de toda a rede para R2. Da mesma forma acontece com o R1. Ele pede a informação da rede ao DR, que é o R4, e o DR passa a informação de toda a rede para o R1. Ok?
É assim que funciona a nossa rede. Se por acaso o R4 falhar ou sair da rede, o que vai acontecer? Automaticamente, o meu R3, que é esse carinha aqui, que era o BDR, deixa de ser BDR e passa a ser o meu DR. Tá? Ele passa a ser o meu DR. E automaticamente há uma nova eleição para descobrir se é esse cara ou se é esse cara que vai ser o novo BDR. A eleição vai acontecer para o novo BDR, não para um DR. Porque automaticamente quem era o BDR passa a ser o DR da rede. E aí as informações são atualizadas para esse carinha aqui. Ok? É assim que funciona no SPF. Tranquilo? Aí, essa eleição já aconteceu aqui sem minha interferência nenhuma, tá? Vocês viram aqui no R2 que eu usei o comando show IP ao SPF neighbor, tá? E ele me mostrou que o meu DR é o 4 e o meu BDR é o 3. E o meu roteador 1, que é o R1, e o próprio R2 que eu estou usando aqui é o meu Drother, tá? Ele não é ninguém, ele é simples roteador, tranquilo? Repara que o grau de prioridade de todos são 1. Existe uma forma de você alterar essa prioridade para fazer com que os roteadores passem a ter prioridade maior do que o outro. E no SPF, quando um roteador tem a prioridade maior do que o outro, ele passa a ser o DR. Então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer com que o R1, 101, né, que é o R1, passe a ser o meu DR. Eu vou modificar a prioridade dele, tá? Vamos ver? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou lá no R1, fechar aqui, vou lá no R1, a interface que o R1 está conectado é a giga 0/0, tá vendo? E eu vou entrar na interface de giga 0/0 de R1. Então, o comando é enable conft interface g0/0. Aí eu vou dar o comando o seguinte, ó, IP OSPF priority, tá? Prioridade e um valor de 0 a 255, tá? Todos têm prioridade 1 em uma rede multiacesso. Em uma rede serial, a prioridade é 0. Ok? Se eu botar a prioridade 0 aqui, o R1 nunca vai ser o DR. Nunca vai ser o DR. Ok? Se eu botar 2, ele já passa a ser o DR, porque todos são 1. Só ele vai ser 2, ele vai ser superior a todos. Já passa a ser o meu novo DR. Mas eu vou aumentar bastante. Eu vou botar 255 máximo, tá? Prioridade máxima para ele. Ok? Feito isso, a eleição não aconteceu ainda, tá? Por que não aconteceu? Se eu dar o mesmo comando aqui novamente, ó, show IP OSPF neighbor, continua o 4 sendo DR e o 3 sendo o BDR. Tá vendo? O que eu tenho que fazer? Em todos os roteadores eu tenho que zerar essa configuração, tá? Do SPF. Zerar a tabela dele do SPF, tá? Então eu venho aqui no modo de configuração privilegiado, dou o comando end e dou o comando clear IP OSPF process. Clear, limpar o IP, né, do SPF, do processo SPF. Ele vai perguntar, eu vou dar um yes, ele já vai limpar do 1. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa no 2. Clear, clear IP OSPF process, vou dar um yes, fiz no 2, mesma coisa eu vou fazer no 3. Clear IP OSPF process, yes. E a mesma coisa eu vou fazer no 4. Clear IP OSPF process. Tem que digitar no final yes, tá? Para ele atualizar. Beleza. Agora eu forcei uma nova eleição. Então, ó, meu DR era o R4.
Vou no R2. Vou dar o comando para ver. Então é show IP OSPF neighbor. Vamos lá, vamos observar aqui. Dei o comando show IP OSPF neighbor. Ele me mostrou que o meu DR agora passou a ser 1. Tá vendo? Por que ele passou a ser 1? Porque a prioridade dele foi alterada numa rede multiacesso. Agora eu alterei para 255. Tá vendo? Automaticamente ele passou a ser o meu DR. Agora todo mundo está com a atenção concentrada no R1. Então todos os roteadores, tirando o BDR, né, ele vai fazer o seguinte: ele vai mandar as suas informações para R1. Porque eu elegi, através de comando, que ele vai ser o meu DR na rede. Todo mundo tem que mandar suas informações para ele e ele manda as informações da rede completa para os roteadores. Tranquilo? Beleza, Bruno, você elegeu um DR. E se eu quisesse eleger um BDR? Vamos voltar lá para R2. Tá aqui, ó. Meu BDR agora é o 4, certo? Vamos eleger em ordem. Se o meu DR é 1, o meu BDR vai ser o 2, tá? Mesma coisa. Como é que eu tenho que fazer? Eu vou lá no roteador 2. Deixa eu sair daqui. Eu vou lá no R2. Dentro da interface que está conectada na rede, conft-t, interface giga 0/0. Mesma coisa, IP OSPF priority, tá? E eu tenho que dar um comando abaixo das 255, tá? Poderia ser 2, 254, 253, tá? Porque 255 é o meu DR. Então vou botar 2. Vou de novo dar um end e vou dar o comando clear IP OSPF process, tá? Para limpar, né, os processos OSPF. Isso tem que ser feito em todos os roteadores. O ideal seria que seja feito ao mesmo tempo, ok? Yes. Vou fazer de forma mais rápida. Yes. Feito. E aqui de novo. Yes. Pronto. Agora eu elegi o R2 como meu BDR. Será que ficou? Vamos lá no R3? Eu vou dar o comando aqui no R3 para visualizar. Qual é o comando? Show IP OSPF neighbor. Tá aqui, ó. O meu R2 virou meu BDR porque a prioridade dele é 2. Tá vendo? Então, através do comando IP OSPF priority, eu consigo manipular essas prioridades. E eu consigo fazer com que o meu OSPF eleja um DR e um BDR, de acordo com o que eu quero. Eu não deixo ele eleger. Tá ok? Isso se chama prioridade de porta, tá? Qual a porta que nós estamos trabalhando? Giga 0/0, em todos os roteadores. Ok? Tranquilo? Fora isso, eu poderia eleger de uma outra forma, tá? Que já foi ensinado na aula passada, na aula 10. Ok? Router ID, onde um roteador tem o ID dele na configuração do SPF. Na última aula eu configurei 1.1.1.1, tá? Isso aqui é uma eleição 2.2.2.2.2. E nesse caso, esses roteadores não estão configurados com o Router ID, tá? Mas esse é uma outra forma de eleição. A terceira forma é o maior endereço IP da loopback, tá? Aí ele vai verificar o endereço IP de cada loopback e vai eleger um DR e um BDR, ok? Então, tá aí mais uma aula de OSPF, ok? Você também pode alterar lá dentro da interface, no caso giga aqui, ó, conft-t, interface, gigabit ethernet 0/0, o tempo, o time do hello, ok? E você também pode alterar o dead, né? Que no caso é a morte, né? Do temporizador
do OSPF, né? Quanto tempo ele vai esperar. Como é que eu faço isso? Dentro da interface você dá o seguinte comando, ó, IP OSPF hello intervalo e você define o intervalo, ok? Então aqui você pode chegar e definir o intervalo que você quiser definir aí, tá? Que é o tempo que ele vai demorar. Agora, detalhe, esse intervalo tem que ser feito em todos os roteadores, tá? Tem que ser o mesmo em todos os roteadores para não apresentar nenhum tipo de problema, ok? Tranquilo? E também, além do IP OSPF hello, né, que é o tempo do hello, você também pode configurar o IP OSPF dead intervalo, tá? O tempo de morte, o tempo que ele vai aguardar o outro roteador a se manifestar na rede, tá? É uma configuração também muito fácil. Eu posso escolher aqui um time de 1 a 65.535 segundos, tá? Que você pode configurar. Só lembrando que essa configuração, se eu fizer aqui no R1, eu tenho que fazer a mesma no R2, no R3 e no R4, para não dar problema, ok? Muito fácil, é bom você simular, tá? Esse tempo aí, esse time. Se você chegar aqui no modo de configuração global e dar o comando show IP process, tá? Aqui tem um link de atualização, tá? Tem um tempo de atualização de cada um deles e a rota padrão da distância administrativa do SPF, que é 110, ok? E você, com um simples comando, você pode alterar esse intervalo de hello e de dead, tá? Muito legal você começar a mexer com essas informações, até mesmo para você pegar conhecimento, tá? Sobre o SPF, e assim você se tornar uma pessoa mais experiente, mais conhecedora dos comandos do OSPF, ok? Então, show IP OSPF, para mostrar um negócio aqui a vocês. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, tal, LSA. Pera aí que saiu do meu. Só um minuto. Tranquilo. Aqui você tem show IP OSPF neighbor e aqui você mostra para você o time dele, tá? Eu acabei de ensinar o comando aí para vocês, que é o comando para alterar aí IP OSPF dead intervalo, e você configura esse intervalo aqui, ó, tá? Que é o intervalo de, vamos dizer, morte do roteador, tá ok? Então espero que tenha gostado dessa aula aí de OSPF multiacesso, ok? E até a nossa próxima aula aí. Forte abraço.